Salve, salve, amigo vascaíno! Tô na área de novo pra gente falar de Vasco. Muito boa noite a todos, bom dia se você estiver me vendo somente amanhã pela manhã. Mas fato é que vamos tocar aí as principais notícias do Vasco do dia. Não consegui gravar mais cedo, alguns assuntos particulares me impediram, mas o que interessa é que estamos aqui em nosso convívio diário e nesse boletim a gente vai destacar as apresentações de mais 3 reforços, o esboço do time titular para a estreia de Fábio Carrilli à frente do Vasco e, claro, seguir falando da situação de reforços. Situação segue indefinida, mas a expectativa é que o rumo aí surja até o final desta semana, pelo menos no tocante a algum atacante aí que esteja em tratativas. Eu vou te contar tudinho para você, mas antes já sabe, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nessa plataforma e dê aquela moral que só você sabe dar. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos iniciar esse vídeo hoje falando das apresentações de 3 reforços, Maurício Lemos, Lucas Freitas e o Daniel Fuzato, tudo aí para o sistema defensivo. Eu não vou me aprofundar muito trazendo aí as declarações aí desses jogadores, até para não ficar muito cansativo, porque o torcedor do Vasco está cansado de saber que eles já estavam contratados. Mas eu separei aqui um resuminho rápido sobre o que os 3 atletas falaram aí nesta coletiva. Em relação ao Lucas Freitas, o jogador que chegou aqui com o Vasco repartindo com o Palmeiras os direitos econômicos, ele demonstrou muita felicidade em vestir a camisa cruz-maltina. Sobre as suas características, pontuou que é um zagueiro leve, de mais mobilidade, canhoto e que gosta de um jogo de mais posse de bola, de construir mais lá atrás e ajudar também. O jogador destacou que tem um bom 1 contra 1. Sobre a concorrência para a zaga, procurou minimizar e disse que agora é hora de aprender a esperar as oportunidades certas e que vai dar o seu melhor para conquistar o seu espaço dentro de campo. Sobre o uruguaio Maurício Lemos, que era o mais conhecido de hoje, fez questão de destacar que Pumita Rodrigues teve peso crucial nessa sua vinda para cá. Procurou saber com ele como estava ali a situação do clube e que a recomendação foi muito boa. Ele lamentou não ter conseguido muitas oportunidades lá no Atlético Mineiro e acredita que isso atrapalhou sua trajetória por lá. Aqui, reforçou o desejo de deixar o seu nome na história do Vasco, prometeu defender a camisa do clube como se não houvesse um amanhã e justificou, a escolha pelo Vasco, apostando aí não só no clube, mas também na vontade de seguir aqui no Campeonato Brasileiro. Ele também enxerga a possibilidade de voltar para a seleção uruguaia, tendo mais minutagens, que estava recebendo lá no Atlético Mineiro. Por fim, o goleiro Daniel Fuzato, o Fuzato já teve a oportunidade de jogar 2 partidas e na sua autocrítica disse que foram 2 bons jogos que fez, até porque voltou a atuar depois de um longo tempo parado. Ele considera que passou no teste. Fuzato afirmou que o motivo que o fez acertar com o Vasco foi a grandeza do clube e da torcida. Além disso, o goleiro disse que estar ao lado do Léo Jardim é um diferencial, porque o goleiro titular da equipe o inspira. E desconversou aí sobre a concorrência do setor. Ele acha que essa competitividade vai ajudá-los aí bastante durante os campeonatos. Bom, feitas as novas apresentações, vamos ao time do Fábio Carrilli, O Vasco titular estreia nesta quinta-feira na temporada diante do Madureira, lá em Manaus. E as expectativas estão muito grandes para esse jogo. Todos querendo ver como será o rendimento do time sob o comando do Carrilli, que chegou aqui bem contestado por grande parte da torcida. E o Carrilli, posso garantir, está preparando aí muitas novidades para o time. Será uma equipe bem diferente da que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele não vai utilizar aqueles tais pontinhas que eram colocados quase que sempre pelo ex-técnico Rafael Paiva. A princípio, deverá montar o time no esquema 4-4-2. A sua ideia é povoar ali a meiuca, para ter mais posse de bola e com isso a equipe sofrer menos e controlar melhor as ações. Sobre os titulares, a zaga deverá ser formada pelo João Victor e o Lucas Oliveira. Havia um indício de que o Lucas Freitas, que começou os jogos treinos, seria aí o parceiro do João Victor, mas o Carrilli voltou atrás e deve dar a oportunidade ao Oliveira. Em relação ao meio-campo, mais caras novas, além do Tietê, Jair e Paulinho podem começar o jogo como titulares e com isso ajudar aí ao Coutinho na criação das jogadas. Lá na frente, como já era esperado, deveremos ter a escolha aí do Alexis Teixeira para atuar ao lado do Verratti, já que o Vasco ainda não contratou os tais pontas que o treinador pediu.
A ideia do Carrilli é introduzir mais experiência em campo. Ele quer um time com mais bagagem, mais credencial para administrar as ações durante o jogo. E pretende aí mesclar com a juventude ou jogadores mais novos. Em relação a Payet, deve iniciar no banco, para que seja observado na segunda etapa após as substituições que pretende fazer em campo. O Carrilli cobrou bastante o sistema defensivo, né? E os zagueiros, né, em especial, ele fez questão de reunir a galera lá e mostrou os números da temporada passada, ressaltando aí a necessidade de não repetir esses erros. Ele quer intensidade no setor e mais organização na saída de bola, além, claro, de muita atenção nas bolas aéreas e na recomposição. Amanhã será o último treino, né, pronto para a partida de quinta, e a gente já deve ter aí o martelo, ó, batido em relação ao time principal. E você gostou, a princípio, dessas possíveis alterações do Carrilli? Então, ó, comente e participe. Bom, meus amigos, vamos terminar esse boletim de hoje falando da situação de reforços, né? O Vasco ainda não desistiu de Brian Rodrigues e do Wanderson, apesar das dificuldades em termos de money, de grana. O Vasco está insistindo aí, vai seguir insistindo aí, porque considera esses dois jogadores aí muito importantes. Sobre o uruguaio, as tratativas seguem em andamento, mas sem um denominador comum. O empresário Marco Vanzini, o empresário uruguaio que eu disse ontem aqui, ele está fazendo essa ponte entre os clubes, como eu informei, e tenta costurar um acordo com os mexicanos que estão irredutíveis sobre as cifras apresentadas. Eles realmente não gostaram da proposta do Vasco, né, e não vão facilitar em nada. Inclusive hoje a mídia mexicana andou desnosprezando aí a tal oferta do Vasco, falando que foi uma mixaria muito baixa. Então já deu para ver aí, se não tiver grana na mesa, não vai levar. O Vasco vai precisar recalcular a rota aí ou investir pesado, se pensa aí na contratação desse jogador que tem aprovação do Fábio Carrilli, né? Sobre o Wanderson, como eu já tinha informado há bastante tempo, o jogador nunca saiu do radar do clube, nunca o Vasco descartou ele, né? O Vasco apenas esperava a poeira baixar e está na expectativa, né, do atacante diminuir a pedida para entrar num acordo por sua contratação. O Inter está até mais flexível, né? Antes não admitia o empréstimo com opção de compra, enfim, mas as coisas podem acontecer. Agora vai depender do jogador, porque por enquanto, né, o jogador ainda está distante aí por conta dessa pedida salarial. Eu acredito aí que até o final dessa semana a gente já possa ter desfechos sobre essas novelas, sejam positivos ou negativos, mas o fato é que o Vasco tem que correr atrás, porque não pode, né, iniciar um campeonato aí sem jogadores para a posição. Inclusive o Adson, né, ele parece que vai novamente sofrer uma intervenção aí para tirar uma placa, né, da sua tíbia que tinha sido colocada aí, que está incomodando ele. Enfim, então um processo de recuperação vai demorar um pouco mais. E o Vasco não pode ficar à mercê esperando os jogadores voltarem do departamento médico. Então o Vasco precisa o quanto antes, né, não pode repetir os erros que fez na janela passada em relação a zagueiros. Ficou minando aqueles zagueiros, né, insistindo naqueles nomes até a última hora, e quando foi ver, a janela encerrou e o Vasco com 100 zagueiros e sofrendo aí no final do campeonato. Então, ataque é fundamental, o Vasco ter dois atacantes bons ali, né? Mas, por enquanto, só se fala no tal angolano aí como uma figura mais viável de acontecer, né? Mas o Vasco está insistindo nesses dois jogadores aí e vamos ver que até o final da semana a gente tem aí desfechos positivos no caso. Bom, galera, por hoje é só, mas amanhã eu estou voltando com muito mais sobre o Vascão. A você, meu muito obrigado, hein? Grande abraço, até lá!